Hoje você vai entender de onde vem o Baphomet, porque ele virou símbolo de medo e como um nome suspeito atravessou séculos até virar o bode mais famoso do mundo. Você clicou esperando um demônio antigo pronto com manual e culto. A realidade é mais inquietante. Baphomet começa como palavra usada para acusar, não como criatura descrita. E o choque é este. Antes de assustar com chifres, esse nome já circulava em textos medievais como forma torta de falar de Maomé em clima de cruzadas. Pouca gente sabe que Baphomet aparece antes do caso dos Templários, em carta do fim do século XI sobre a guerra no Oriente e em poemas provençais do século XII como sinônimo do inimigo religioso. Existe um detalhe ainda mais estranho. Em algumas crônicas e canções de trovadores aparecem termos como Bafomé e até Bafumaria para falar de mesquita. É linguagem de guerra, não zoológico demoníaco. Por volta de 1195, um poema provençal usa Baphomet como nome do outro lado. E numa tradução occitana de um texto de Ramon Lull, existe até um capítulo chamado de Baphomet. Isso significa que, para muita gente daquela época, Baphomet era menos um ser e mais uma etiqueta, o nome que você cola no inimigo para não precisar entendê-lo. Isso já diz muito. O nome nasce numa guerra de narrativas, não num templo escondido. Quanto mais vago, mais útil. Vago é fácil de repetir, fácil de odiar, fácil de vender como ameaça. Então por que, no século XIV, esse termo vira ídolo secreto em interrogatórios? E por que, no século XIX, ele ganha um corpo simbólico tão forte que parece feito para virar pânico em série? Expectativa, um demônio literal e eterno. Realidade, propaganda, linguagem deformada, confissões sob pressão e depois um desenho genial que a cultura popular reduziu a uma palavra só. Repara na esperteza do mito. Ele junta duas coisas que colam na mente: segredo e nojo. Um ídolo, um ritual, uma cabeça. Você não precisa ver para acreditar, basta imaginar. E aí a imaginação faz o resto. O Baphomet vira a tela onde cada época projeta o que mais teme: o estrangeiro, o herético, o oculto, o rebelde, o diferente. No próximo bloco, você vai ver como um rei endividado e um tribunal bem montado transformaram um termo nebuloso em arma. E como uma arma, quando bem contada, vira prova, mesmo sem corpo do crime. No início do século XIV, a França vivia tensão política e fome de dinheiro. Filipe IV tinha um estado caro, guerras, dívidas e uma paciência curta com instituições autônomas. Os templários, criados nas cruzadas, tinham reputação, propriedades e uma rede financeira que servia até reis. Por fora, eram monges guerreiros. Por dentro, eram um poder que não cabia fácil no bolso do trono. Também havia outro ingrediente: desgaste social. As cruzadas já não entregavam glória como antes, e a opinião pública, quando vira, procura culpado. Uma ordem rica e discreta vira alvo perfeito. Em 13 de outubro de 1307, a operação foi sincronizada. Prisões em massa, surpresa total. Confisco. As acusações vinham prontas, como roteiro de escândalo: heresia, ritos secretos, negações de fé, idolatria. Há relatos de perguntas repetidas até a resposta caber. E quando você controla a pergunta, você fabrica o monstro que a resposta precisa mostrar. Aí o nome entra como gasolina. Alguns depoimentos citam um Baphomet, só que os relatos não concordam. Às vezes é uma cabeça barbada, às vezes várias faces, às vezes um nome sem objeto. Primeiro plot twist. Isso não combina com a imagem moderna do bode, e combina pouco até com um culto consistente. Parece mais o eco de um interrogatório do que a descrição de uma prática estável. Outra camada, defendida por muitos estudiosos, é que Baphomet seja deformação medieval de Maomé, um rótulo anti-islâmico que no tribunal vira ídolo sem precisar de estátua real. Quando entra a coerção, o quadro piora.
Parte das confissões foi arrancada sob tortura, e depois houve recuos e contradições. Nem todo mundo disse a mesma coisa, e isso importa. Enquanto isso, cartas e acusações circulavam. Reputação não morre de uma vez. Ela sangra em público dia após dia até virar consenso. Em 1311 e 1312, o assunto vira pauta de concílio, e em 1312 a ordem é dissolvida por decisão papal, num ambiente onde suspeita já pesava mais que evidência. Do lado da igreja, o papado vivia a fase de Avignon e precisava equilibrar fé e política. Entre o rei e o altar, quem perde costuma ser quem tem menos aliados naquele minuto. E mesmo depois da dissolução, os bens e os títulos foram redistribuídos. Em muitos lugares, propriedades passaram aos hospitalários. O Baphomet, porém, ficou com o povo, como fantasma que não se confisca. A pergunta central é dura. Você está vendo um culto demoníaco ou um manual medieval de destruição reputacional? O que você acha disso até aqui? Por séculos, Baphomet ficou como sombra de arquivo, citado mais como rumor do que como figura. A virada começa no século XIX, quando a Europa redescobre o gosto por segredos, sociedades e símbolos. Paris e Viena respiravam imprensa, cafés, salões e debates sobre religião, ciência e mistérios antigos. Era o cenário ideal para ressuscitar um nome proibido e vender como chave de um mundo escondido. Em 1818, um orientalista austríaco, Joseph von Hammer-Purgstall, publica um ensaio famoso tentando revelar o mistério do Baphomet. Ele liga o termo a teorias sobre gnosticismo e idolatria templária. Isso acende um rastilho. O boato medieval ganha cara de prova intelectual. E aí nasce um mercado de explicações. Cada autor quer ser o homem que decifrou o segredo que ninguém decifrou. Então chega Eliphas Lévy, nome adotado por Alphonse Louis Constant, um francês ligado ao ocultismo do período. Em meados do século XIX, ele publica Dogma e depois Ritual da Alta Magia. Ele faz a jogada definitiva, desenha o Baphomet e chama de bode sabático. A partir daí, qualquer discussão sobre Baphomet passa a ter uma cara oficial. Na imagem, há detalhes que parecem cinema. Tocha entre os chifres, asas, corpo humano com traços duais, um gesto de acima e abaixo. Nos braços, solve e coagula, o ciclo de desfazer e recompor. Um detalhe técnico que mudou tudo. O livro sai em 2 volumes e a gravura aparece no volume de 1856. A partir daí, qualquer discussão sobre Baphomet passa a ter uma cara oficial. Segunda quebra de expectativa, Lévy não vende um diabo literal. Ele tenta sintetizar opostos numa alegoria. Só que a cultura de massa odeia nuance e ama etiqueta. Fim do século XIX. O visual vira logotipo. Em 1897, Stanislas de Guaita publica um pentagrama invertido com cabeça de bode, com letras hebraicas ao redor, formando Leviatã. A imagem é simples e viral. Décadas depois, o símbolo é reaproveitado e padronizado por grupos modernos. No fim dos anos 1960, ele aparece em capas e materiais ligados ao satanismo moderno e recebe o nome de Sigilo de Baphomet. É aqui que o significado sofre a virada real. O Baphomet deixa de ser debate histórico e vira bandeira, ofensa, provocação, identidade. E toda bandeira cria inimigos automáticos. Obrigado de verdade por ter ficado até aqui e não ter pedido atalho. Você está vendo o mito ser construído com peças reais. E segura mais um pouco. O melhor ainda está por vir. Quando um símbolo vira prova na cabeça das pessoas, ele começa a cobrar vidas, reputações e dinheiro. Com os templários, o custo foi brutal. Prisões, confisco, tortura e uma execução pública que marcou Paris. Há uma data que ficou como cicatriz cultural. A prisão em massa, em 13 de outubro de 1307, que alimentou até a superstição moderna sobre Sexta-feira 13. O mito se espalha.
Em março de 1314, o grão-mestre Jacques de Molay é queimado em público junto com outro líder templário. O espetáculo fecha o ciclo. A narrativa de heresia termina em fogo para ficar inesquecível. Há uma lenda posterior de maldição lançada ali, repetida por séculos. Lenda não é documento, mas mostra como o fim foi tão dramático que a cultura precisou inventar um epílogo sobrenatural. No bastidor institucional, a dissolução não dependeu de provar um Baphomet físico. O argumento central foi o escândalo. A ordem teria se tornado insustentável por infâmia e suspeita aos olhos do povo. E quando uma instituição cai por suspeita, isso vira incentivo perigoso. Basta sujar o nome do alvo e o mundo chama de justiça. O Baphomet é a mancha perfeita porque ninguém sabe onde lavar. A reinterpretação inesperada é esta. Baphomet não precisa ter existido como ídolo para ter funcionado como arma. Bastou circular como palavra estranha, repetida em cartas e acusações, para criar a sensação de que algo havia. E o bastidor que muda a leitura é o padrão dos depoimentos. Eles são inconsistentes, com descrições que variam de cabeça a ídolo, e às vezes só nome. Isso é típico de um processo guiado pelo medo. Depois, no século XIX, o custo muda de roupa. Um desenho pensado como símbolo de equilíbrio vira cartaz de ameaça. O que era alegoria vira julgamento moral instantâneo. Curiosidade verificável. O Baphomet de Levi influencia imagens posteriores do diabo no tarô popular. O símbolo escapa do livro e vai parar em baralhos, capas, músicas, camisetas e cultura pop. No século XX e XXI, o efeito fica público. O ícone aparece em disputas por espaço, em debates sobre liberdade religiosa, em performances artísticas e em campanhas de choque. Para uns, é filosofia, para outros, é ataque. Esse é o ponto de não retorno. Quando a imagem vira atalho, o contexto morre. E quando o contexto morre, qualquer pessoa pode usar o símbolo para acusar, chantagear, vender ou assustar. A tensão do desfecho é simples. Se uma palavra confusa ajudou a derrubar uma ordem no passado, o que a nossa pressa de interpretar símbolos pode derrubar hoje? No fim, Baphomet não é uma biografia de carne e osso. É uma trajetória de significado. Ele começa como termo usado para nomear o inimigo, vira suspeita de tribunal, renasce como desenho simbólico e termina como emblema cultural. A verdade final, sem romantismo. Baphomet é o rosto que a sociedade coloca no medo quando precisa de um culpado fácil. Ele serve para empurrar o desconforto para fora, como se apontar resolvesse. Se você olhar com frieza, o padrão é sempre o mesmo. Alguém acusa, o público imagina, o símbolo se fixa e depois ninguém consegue mais separar história de sensação. É assim que um nome vira destino. O insight humano aqui é específico. Quando você não entende um símbolo, você preenche o vazio com o seu próprio pânico. E quando muita gente faz isso junto, nasce uma verdade social que ninguém checou. Se você quer maturidade histórica, faça a pergunta que desmonta o truque. Quem ganha quando Baphomet vira prova automática? Essa pergunta teria mudado o século XIV. Ela ainda muda conversas hoje. Se você quer um resumo honesto, pense em 3 camadas. A palavra que nasceu em guerra cultural e virou suspeita. O tribunal que transformou suspeita em manchete. E a imagem que transformou manchete em ícone. Quando essas camadas se misturam, nasce o erro clássico. Achar que uma figura do século XIX prova um crime do século XIV. É como usar um pôster moderno para condenar alguém no passado. Por isso, Baphomet é um ótimo teste de inteligência histórica. Ele separa quem reage por impulso de quem pergunta de onde veio isso, quando apareceu e para quem serviu. Existe um motivo pelo qual símbolos fortes sobrevivem. Eles economizam pensamento. Você olha, sente algo e já decide.
Só que essa economia custa caro quando alguém aprende a apertar o mesmo botão em você. Da próxima vez que te venderem medo com um desenho, faça 2 checagens simples. Primeiro, isso é documento ou interpretação? Segundo, quem está lucrando com a sua reação agora? Se você fizer só isso, você não vira cético, você vira livre. Livre para ver que às vezes o monstro não está no símbolo, está na forma como o símbolo é usado para controlar pessoas. Agora me diga nos comentários. Para você, Baphomet é um demônio literal, um símbolo filosófico ou um produto de propaganda e pânico histórico? Se inscreva no canal e assista ao próximo vídeo recomendado, porque ele continua exatamente daqui, como símbolos viram armas e como você evita cair no golpe.